Doutora, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é bem pertinente, assim, principalmente para os pais, né, que querem educar o seu filho de forma mais assertiva. A gente sabe que há 20, 30 anos atrás, os pais não criavam muito, lógico que não generalizando, né? Mas a grande maioria dos pais, eles não criavam muito momentos de lazer com os filhos, não passeava, não conversava muito com o filho, era uma amizade, um acompanhamento de pai ali mais restrito, um pouco mais separado. Com as mulheres, então, é que os pais antigamente não botavam no colo, não, minha filha não pode botar no colo, isso aí tudo é com a mãe. Não, mas ela é menina, isso aí quem vê é a mãe dela. E hoje existe essa preocupação do não bater, de não... Eu tenho uma filha também, eu só chacoalhei ela, mas não cheguei a bater. E eu brinco até com ela, assim, quando ela faz alguma coisa, eu digo, olha, se tivesse levado umas palmadas, não era assim. Eu sempre falo isso para ela. Se tivesse dado umas palmadas, você não era assim. Você acredita, como profissional, né, que trabalha nessa área com crianças, você acredita que existe, que tem que ter uma dosagem, um equilíbrio, e a gente realmente tem que repreender, porque também existe uma linha de observação que diz assim, olha, se o pai e a mãe não repreendem em casa, às vezes até com uma palmadinha, eu não estou falando aqui em espancamento, pelo amor de Deus, mas com uma palmadinha, com um castigo, com uma chacoalhada, né? Alguém vai ter que fazer isso com ele na rua. Existe essa observação. Hoje a gente vê crianças aí nos aeroportos, nas rodoviárias, tendo crise, batendo nos pais. A gente assiste muitos vídeos sobre adolescentes, crianças que empurram o pai, batem no pai, batem na mãe. A ausência de uma palmada pode provocar isso, como a ausência de um carinho, de momentos de lazer com o filho, pode também fazer aquele filho buscar essa presença paterna, né? Em outra pessoa, ou procurar nas drogas mesmo uma sensação, um prazer, uma proteção que ele não tem em casa? Tem. Bom, tem várias coisas aí que a neurociência traz pra gente. Eu quero pontuar algumas. A neurociência, ela traz a questão do abandono. O que é isso, Patrícia? A criança que, por exemplo, ela fez algo de errado e ela foi deixada chorando. Ela foi deixar, fique aí, cadeirinha de pensar. Gente, pelo amor de Deus, pensar em quê? A criança não tem condições de regular isso. Ela é imatura, ela vai pensar em quê? No que ela fez? Ela não tem esse senso crítico ainda. Muito bom. Fique na cadeirinha de pensar. Vou proibir você disso. Tá de castigo, Né? 10 Castigo, minutos. castigo. 5 minutos, né? 10. Então, a criança, e isso vem desde bebê. Por exemplo, deixa chorar no berço para fortalecer os pulmões. O bebê está precisando de alimento. Você é a única fonte. Como é que você vai deixar o bebê chorando? O que que acontece? Foi feito um experimento com um recém-nascido. E esse recém-nascido foi deixado poucos minutos chorando de fome. O que que aconteceu? Áreas do cérebro relacionadas ao medo, ao abandono foram acionadas. Imagine isso constantemente. Como é que vai estar essa área do medo numa criança se desenvolvendo, entrando na adolescência, entrando na fase adulta, com essa área totalmente irrigada, desenvolvida? Do medo. Do medo. Que foi lá na Que foi lá na infância. Crianças que são largadas mesmo, que estão ali chorando, que querem consolo, que precisam. Por exemplo, no laboratório que eu trabalho, é o que eu mais vejo. Vai, pega, segura, vai, para de chorar, para. E a criança lá se desesperando. Gente, a picadinha incomoda. A criança precisa de suporte. Ela precisa saber que no momento de dor, ela tem um suporte. É isso que ela vai levar para a vida. Ela tem um consolo. Ela tem alguém que está corregulando com ela, como a gente chama em neurociência. Regulando, né, as emoções. Tá aí já as descobertas de neurônio espelho. A criança vai ali, observar toda a sua atitude, ela vai reproduzir. Por quê? Porque a criança ela precisa de alguém para ela se espelhar. Ela precisa de alguém para ela copiar um modelo de pai, de mãe,
de cuidador, se ela não tem, de avô, de avó, de uma babá. Então, seria nos momentos em que a criança Entendi. precisa, como você está falando, no momento da fome, no momento do medo, a gente dá a atenção, dá o afeto. Então, os pais têm que ter essa percepção que no momento da vacina, doeu, e a criança precisa de um consolo, de um abraço. Criança está com fome, não vai adiantar deixar chorando para dilatar o pulmão, tem que dar o peito. Então, isso fortalece áreas do cérebro ligadas a emoções de afeto, de se sentir protegida. De apego seguro. De apego seguro. E no caso contrário, doutora, da palmadinha, E como aí, é que fica? assim, também não, embora até a Bíblia fala corrigir. Eu penso muito no lado de limites, de você ter firmeza, de você ter limites, de você ter uma vida em que a sua criança possa se espelhar. Dizer, meu pai fala que não é para mentir porque o meu pai não anda mentindo. Meu pai fala que não é para gritar porque o meu pai não anda gritando. Tem até um postzinho que eu vi que era assim, como é que você disse para sua criança não gritar se você tá falando gritando com ela? Não faz sentido, né? Você não tá dando o exemplo. Como é que a criança vai aprender? Né? A criança, ela aprende também por observação. Então, se você não tá fazendo, como é que você está exigindo isso de uma criança que tá num processo de formação, né? Ainda tá ali naquele processo de entender como é que funciona a vida. Eu tenho uma experiência fantástica. Eu tenho um paciente de 9 anos e ele veio para mim, ele tá comigo ainda. E a mãe, porque ele é muito agressivo, ele briga, ele grita, ele quer quebrar tudo em casa quando ele é contrariado. E uma dessas sessões, a mãe chegou lá e disse, eu preciso falar com você. Né? Eu sempre faço orientação de pais e sempre deixo a porta aberta. Mãe, a gente precisa conversar. Quando você tiver um tempinho, a mãe vai assim, né, fugindo. Porque, às vezes, os pais colocam a criança na terapia e pronto. A minha criança está na terapia, acabou. Não, a terapia é da família. Se morar pai, mãe, avô, avó, tio, tia na mesma casa, vai todo mundo participar. Todo mundo precisa ser orientado, todo mundo precisa ser ouvido pelo psicólogo para entender o processo daquela criança. Porque, às vezes, não é a criança que está doente, é o ambiente que está adoecido. E está adoecendo aquela criança. E aí, a mãe chegou para mim, muito aperreada. Vamos lá, mãe, o que está acontecendo? E aí, ela contou uma situação que ele teve um acesso de raiva muito grande. E aí, eu falei, o que você fez, mãe? Qual foi a sua reação? Eu briguei com ele, não sei o quê, tal. Como ela vinha agindo. Veja, o cérebro já, né? Já naquele ritmo, naquelas atitudes já, vamos dizer assim, programada. Eu falei, mãe, você vai agir de uma outra forma. Você vai abraçar o seu filho. Como, Patrícia? Eu nunca fiz isso, mas você vai fazer. Mas como ele vai estar? É nesse momento que você vai abraçar ele. Ele com raiva, chutando. Porque a criança não faz isso à toa. Ela faz porque ela está chamando sua atenção por uma carência, por uma necessidade de atenção. Por algo ali que ela está sentindo. É uma emoção que ela não sabe regular. Ela não sabe o que fazer com aquela raiva. Né? O adulto muitas vezes não sabe. A criança não vai saber. Quando o adulto sabe regular, ele vai correr. Ele vai fazer uma atividade física, ele vai soltar essa energia, ele vai arrumar uma casa. Já aconteceu. Eu, no momento de raiva, fui lavar o banheiro. Rapidinho, a energia se dissipou. A energia da raiva, porque é a energia, a emoção. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei todo o processo. Mãe, você vai abraçar ele. Você vai falar para ele que você entende como é difícil estar assim. Que você entende como é difícil, sei lá, perder o esporte, não ir para um jogo tal, que é uma coisa que ele gosta muito, não assistir o jogo, enfim. Não poder comprar aquele brinquedo. Não poder comprar aquele brinquedo, exatamente. Então, o que estiver acontecendo ali, você vai mostrar para ele que você entende e que você está ali para ajudar. Abrace. Abrace o seu filho. Aí, num outro momento, ela me procurou. Ela disse que ele teve esse acesso de raiva e o que ela fez? Tudo passo a passo. Ela disse que foi, assim, um bálsamo. E ela ainda fez mais, porque eu aprendo demais com meus pacientes. Ela disse, eu ainda abri o celular, porque foi uma briga dele com o irmão mais velho.
E eu ainda abri o celular e mostrei para ele como o irmão dele amava ele. Os vídeos de quando ele era pequenininho, né? Hoje a gente tem esses recursos. Olha um recurso, né, que ajudou. E o que aconteceu? Aquela raiva dissipou. Veio um sorriso de alegria, porque ele começou a ver como ele era tratado pelo irmão. O carinho, as brincadeiras. Ela disse, Patrícia, foi um bálsamo. E eu nunca tinha experimentado isso. Né? Uma outra mãe também que chegou com a mesma situação disse, eu nunca fiz isso. Ela era até uma ex-aluna minha, né, da faculdade. Prof, eu nunca tinha feito, eu nunca pensei em fazer isso. Eu digo, pois faça. Abrace o seu filho. Ao invés de você reagir, porque você já imaginou uma criança que não sabe regular a emoção, com um adulto que está também desregulado, como é que vai resolver isso? E aí a gente vê como é importante a terapia em todas as idades, né? Porque, como a gente estava falando antes, isso não foi uma coisa que os nossos pais, vou falar assim, os nossos pais foram ensinados. Então, como é que eu vou passar um ensinamento para o meu filho se eu não fui ensinada a tratar, se eu não fui tratada assim?